Pessoal, vai chegar no nosso último ponto, conflitos sociais e mecanismos de resolução de conflitos ou de litígios. Vejam, esse é um tema também que não é muito difícil de compreender. A sociologia jurídica, ou melhor, os juristas, né? A sociologia é um pouco mais profunda do que isso. Mas os juristas gostam de dizer o seguinte, olha, os litígios surgem em razão da existência de pretensões resistidas. Né? A lide é um conflito de interesses marcado por uma pretensão resistida. E os conflitos existem, segundo o pensamento jurídico, porque os interesses são sem limites, não? Então as pessoas em geral possuem interesses ilimitados e os bens jurídicos são restritos. Então há um número reduzido de bens jurídicos para muitos interesses, muita gente querendo pouca coisa. Isso gera conflito. Certo, por excelência, o mecanismo tradicional de resolução de conflitos é a jurisdição, concebida originariamente como uma forma de heterocomposição estatal. E a gente vai se perguntar se existem, se a arbitragem é jurisdição ou não. A gente vai tratar sobre esse ponto. Então, que mecanismos nós temos para resolver conflitos? Jurisdição e os equivalentes jurisdicionais, que são sistemas não jurisdicionais de composição de litígio. Eu trago aqui o conceito de jurisdição do Fred Didier, meu orientador do doutorado. Fred Didier diz o seguinte, olha, a função jurisdicional, ou seja, a jurisdição, é uma função atribuída a um terceiro imparcial para realizar o direito de forma imperativa e criativa, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. São várias as características da jurisdição. Primeiro, a função é exercida por um terceiro imparcial, o julgador. Além disso, o julgador realiza o direito de forma imperativa, ou seja, a sua decisão é mandamental, ela tem que ser cumprida. Mandamental no sentido de ser coercitiva, ela tem que ser cumprida, tem eficácia social. A atividade jurisdicional ela é criativa, ela reconstrói porque ela concretiza o direito abstrato num caso concreto. Ela reconhece, efetiva ou protege situações jurídicas, e aqui está ligada às formas de tutela jurisdicional, processo de conhecimento, de execução e cautelar. Concretamente deduzidos, então direito à jurisdição lida com situações concretamente deduzidas, com problemas concretos, em decisão que não pode ser controlada por outro órgão e torna-se indiscutível pela coisa julgada. Essas são as características da jurisdição. A pergunta que se faz é: arbitragem é jurisdição? Por muito tempo se diz que não, ainda há controvérsia sobre isso. A Marinoni diz que não, então primeira corrente, não. Marinoni diz: não pode ser considerada a jurisdição a arbitragem porque o árbitro não executa a sua própria sentença. De fato, o árbitro não tem poder de execução, mas isso me parece que é uma questão de competência. O árbitro não tem competência para executar, simplesmente assim. Isso não significa que ele não decida, é apenas uma questão de competência. Tribunais, em regra, não executam as decisões que proferem, em grau recursal, pelo menos não. Então, não tem muito sentido isso. Segunda corrente, sim, o STJ, inclusive, conta com precedentes, dizendo que a arbitragem também é uma forma de jurisdição, uma jurisdição privada, porque o árbitro, no final das contas, ele é um terceiro imparcial e possui essas características. Ele não efetiva diretamente o direito, é verdade, está aqui, mas isso é um detalhe, é uma questão de competência, né? Então, o árbitro, a sua decisão vai ser executada na justiça comum. Então, a jurisdição tem essas marcas. E os equivalentes jurisdicionais? Quais são esses sistemas não judiciais de composição de litígios? Vejam, quando a gente fala em jurisdicional, a gente fala em jurisdição. Quando a gente fala em judicial, a gente fala em poder judiciário. Então, a arbitragem é jurisdicional para a doutrina moderna, de precedentes do STJ, mas a arbitragem não é judicial, porque a arbitragem não é poder judiciário. Então, cuidado. Então, temos sistemas não judiciais, portanto, fora do poder judiciário, que compõem
aí que resolve os litígios. O primeiro é a autotutela, o segundo a autocomposição, o terceiro é a heterocomposição. A autotutela é marcada pela imposição de vontade por uma das partes sobre a outra. Você resolve o conflito impondo a sua vontade por um ato de violência. Isso, em regra, é proibido pelo artigo 345 do Código Penal. Isso configura o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porque o monopólio da jurisdição não recai sobre o próprio titular do direito como regra. Então, a pessoa não pode efetivar pela violência um direito seu. Excepcionalmente, isso é possível, de maneira bastante branda, se previsto em lei. Exemplo, o direito de retenção do bem em razão de benfeitorias, por exemplo, previsto na lei do Código Civil, e também no Código Civil o esforço incontinente do possuidor para repelir a violência à sua posse, artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Então, excepcionalmente, a autotutela existe. Por exemplo, a legítima defesa. O Código Penal prevê a legítima defesa também como forma de autotutela. Então, a tutela é exercício da violência e, em regra, não se permite. A autocomposição. A autocomposição ocorre por meio de uma solução consensual. As próprias partes envolvidas, os próprios interessados, eles resolvem o conflito. O CNJ, por meio da resolução 125, estimula a autocomposição. Existe uma política judiciária nacional de autocomposição, de tratamento adequado dos interesses do Poder Judiciário. E não por acaso, e você pode citar isso numa questão, o novo Código de Processo Civil cria como primeiro momento do procedimento uma audiência, nos momentos iniciais do procedimento, a realização de uma audiência de conciliação, certo? Então, a conciliação, a autocomposição, melhor dizendo, é uma política judiciária. Isso está previsto, e eu recomendo a leitura, na resolução 125 do CNJ. Tá, e quais são as formas de autocomposição conhecidas? São basicamente três: a mediação, a conciliação e a negociação. Quais são as diferenças? Ambas, ou melhor, as três são mecanismos ou técnicas de autocomposição. Isso já caiu em concurso público. Mas existem algumas nuances. Primeiro, na mediação há a participação de um terceiro. Na conciliação também há a participação de um terceiro. Na negociação, não, já não há. Então, na mediação existe um mediador, que é uma pessoa neutra e imparcial, que estimula as partes a entrarem em diálogo. E aí os próprios interessados solucionam o conflito. Logo, o mediador não sugere soluções. O mediador apenas estimula, facilita o diálogo, e as próprias partes elas propõem soluções e entram em acordo. E existem vários procedimentos específicos que os mediadores podem adotar para conseguir isso. Até o formato da mesa na sala de mediação, as cores, isso tudo influencia. Conciliação é também uma técnica de autocomposição. Existe um terceiro, que é o conciliador, tá? Mas o conciliador, ele procura obter um consenso das partes, com base nele propõe um acordo. O conciliador sugere soluções, o mediador não sugere. Há também alguns autores que colocam a negociação como um mecanismo, uma técnica, uma forma de autocomposição, em que não há terceiro. As partes podem se fazer representadas, por representantes, mas não há um terceiro ajudando, auxiliando, nem um conciliador, nem um mediador. Quais são os princípios gerais que se aplicam à autocomposição? Muito cuidado, que a autocomposição ela é muito cobrada em concursos, notadamente na parte humanística, na magistratura, mas tem também outros concursos de outras carreiras. Mas é uma questão recorrente, é um tema recorrente nas questões que tratam de humanística, de formação humanística. Beleza. Quais são os princípios gerais aplicados às formas de autocomposição? Primeiro, voluntariedade. As formas de autocomposição pressupõem a liberdade das partes envolvidas, que exercem o seu direito de escolha, certo? Qualquer das partes pode retirar-se da autocomposição.
voluntariedade é a marca da autocomposição. O segundo princípio é a livre decisão ou autodeterminação. Isso é uma consequência da voluntariedade, porque a escolha da autocomposição é uma escolha voluntária, mas a livre decisão ou autodeterminação é uma consequência, porque as partes envolvidas no mecanismo de autocomposição resguardam o direito de definir suas questões, necessidades e também as soluções. Então não é apenas a voluntariedade diz respeito ao acesso à forma de autocomposição, a autodeterminação e a livre decisão diz respeito à forma de decisão, de solução. As partes não têm que ser apenas livres para escolher ou não a autocomposição, mas também de participar e determinar o resultado das tratativas. Não pode haver nenhuma forma de coação aqui, certo? Então as partes, elas participam da formação da vontade geral, da vontade final, e elas são responsáveis por isso, certo? Elas são responsáveis. Esses são princípios próprios aplicados às partes que se colocam diante de um sistema de autocomposição. Mas quais são os princípios aplicados aos mediadores e aos conciliadores, né? Existem princípios que são próprios desses terceiros. O primeiro é a imparcialidade. O mediador, o conciliador, isso também se aplica ao árbitro, né? Que é uma forma de heterocomposição, arbitragem, porque existe um terceiro imparcial que soluciona. Lembre, mediador e conciliador não solucionam. O conciliador sugere, mas não soluciona. O árbitro soluciona e por isso a arbitragem não é autocomposição, é heterocomposição. De qualquer forma, a imparcialidade se aplica aos mediadores, conciliadores e também aos árbitros. Porque essas pessoas não podem patrocinar o interesse de qualquer das partes, certo? Obviamente, elas podem atuar para corrigir desequilíbrios existentes, né? Prevenir preconceitos, etc. Mas eles têm que ser imparciais. Além da imparcialidade, a neutralidade, né? Isso é especialmente aplicável à mediação, porque se exige no mediador a capacidade de respeitar as diferenças das pessoas, deixando de intervir nos conteúdos abordados, concentrando-se na adequação ao texto legal, ao contexto legal, melhor dizendo. Então, vejam, a imparcialidade diz respeito à ideia de interesse. Tanto o mediador quanto o conciliador quanto o árbitro não podem patrocinar o interesse de uma pessoa envolvida, né? Só pode atuar para corrigir, nesse sentido, para corrigir desequilíbrios. Já em relação ao mediador especificamente, existe a neutralidade. Por quê? Porque o mediador, além de não patrocinar o interesse, ele sequer sugere soluções. O árbitro, ele determina as soluções. O conciliador sugere, o mediador nem mesmo sugere. Então há uma neutralidade do mediador. Além disso, a confidencialidade se aplica a mediadores, conciliadores e também para a arbitragem. Tá? Tanto o mediador quanto o conciliador devem guardar sigilo sobre as informações que obtenham no curso do processo de autocomposição. Então, isso é muito importante, exceto se as próprias partes autorizarem a publicidade das informações. Então, vejam, a imparcialidade, neutralidade, no caso do mediador, confidencialidade, profissionalização. O mediador, o conciliador e também o árbitro devem ter formação profissional adequada para atuar diante dos conflitos, certo? A busca de soluções exige o conhecimento sobre direitos e responsabilidade das partes. Esse princípio da profissionalização também é muito importante. Então, se cair em concurso, vai falar imparcialidade, neutralidade, confidencialidade e profissionalização se aplicam a esses terceiros, ok? A arbitragem é um tema que está muito mais próximo do conteúdo de processo civil, é uma forma de heterocomposição, e vocês vão estudar muito mais isso no processo civil, em que um terceiro imparcial decide o caso, mas as pessoas têm que ser capazes, obviamente, e o direito envolvido tem que permitir a arbitragem, né? Não pode ser um direito absolutamente indisponível, certo? Meus caros, era isso que tínhamos para conversar sobre esses temas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma outra aula. Um grande abraço e até a próxima.